Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e eu tô aqui para te ajudar a você saber um pouco mais sobre si. Hoje a gente vai falar sobre os outros mecanismos de defesa. No vídeo anterior eu falei sobre a projeção, então se você não assistiu, assiste, eu vou deixar aqui o link na descrição, porque nesse vídeo eu não vou me estender muito sobre a projeção. Mas eu vou falar dos outros que a gente também usa, né? São mecanismos inconscientes, como eu disse no outro vídeo, e que a gente usa e não tem consciência, não sabe como que é. E aqui eu vou trazer uma breve descrição sobre ele, alguns exemplos, para a gente identificar no nosso dia a dia e ter mais consciência sobre a gente. Então vamos lá, mecanismos de defesa. O que são? Onde atuam? Para que servem? A gente vai saber sobre cada um desses mais comuns, o que são, para que servem e onde atuam. Então vamos lá. O que são mecanismos de defesa? Mecanismos de defesa nada mais é que formas, né, estratégias que a nossa mente usa para nos proteger de situações ou sentimentos que geralmente são difíceis para a gente conviver. Então, é um mecanismo, né, uma forma de nos proteger de sentimentos ruins, como tristeza, eu não quero entrar em contato com essa dor, então o mecanismo de defesa ele vai atuar no seu inconsciente, ele é inconsciente, ele vai atuar na sua mente para levar você para outro lugar para não entrar em contato com essa dor, por exemplo. Então nada mais é que estratégias da sua mente para evitar sofrimento. Onde atuam? Ela é uma função do inconsciente. Então você não escolhe, você não fala assim, vou usar agora a projeção, que nem eu falei no outro vídeo. Não, ele identifica antes que você sinta qualquer coisa. E ele atua nesse lugar inconsciente que a sua mente não entra em contato com isso e aí vem a proteção. Ou seja, ele faz automaticamente, ele identifica antes de que você sinta alguma coisa. Então, é como se você não pudesse ter consciência do que está sentindo. E para que eles servem? Para nos proteger desse sofrimento. Então, por exemplo, você tem algo muito intenso dentro de você, você tem uma dor muito intensa. E antes que você possa entrar em contato com essa dor, que você não consegue lidar, vem algum mecanismo de defesa para te proteger, como se fosse uma barreira, como se fosse algo que vai te impedir de entrar em contato com isso. Então, eles não são vilões, né? Eles são amigos que querem te proteger. Porém, o problema é que quando a gente, no caso, depende muito desses mecanismos de defesa, nos manter distante desses sentimentos, a gente utilizar muito desses recursos internos, inconscientes, você começa a se afastar da realidade. Então, por muito mecanismo de defesa, e eu não tenho contato com dor, com nada que seja ruim, eu vivo meio que no mundo da fantasia. Por isso que eu vou destacar aqui alguns mecanismos de defesa, porque muitas pessoas dizem, eu não tenho isso, eu não tenho esses negócios aí. Só que a gente não tem como não ter, porque a gente é humano e a nossa condição humana, ela traz todo o pacote. Se eu tenho inteligência, se eu tenho raciocínio, se eu tenho cognição, se eu tenho sentimento, se eu tenho amor, se eu amo essa pessoa, se eu odeio aquela, bom, então eu tenho um aparelho psíquico, eu tenho funções emocionais, funções mentais, funções cognitivas e eu faço parte desse todo. É que eu não entro em contato com isso. Por isso que eu tenho alguns vídeos aqui que fala sobre o corpo falar, né? Sobre o corpo manifestar questões não sentidas, porque no fundo a gente sente, é que a gente não entra em contato com essas questões, por mecanismos de defesa nos protegendo, mas elas vão se acumulando lá dentro, e uma hora esse corpo vai falar. Então, quando uma pessoa ela usa muito esses mecanismos de defesa,
ela tá evitando sentir, ela tá evitando reconhecer o que tem dentro dela, ela começa a distorcer a realidade, então ela ou ela nega ou ela distorce, né? E aí o resultado disso é perder a clareza de si mesmo, né? Que muitos hoje em dia estão nessa condição, interpretar situações que, na verdade, não sei se vocês já repararam, às vezes em algum determinado conflito, em algum determinado momento da vida, você tem uma percepção lá, você tem um resultado final. E aí, ao conversar com a mesma pessoa ou com uma testemunha lá do momento, que você compartilhou a questão mais pra frente, a pessoa fala assim: não, mas não foi assim. Não, mas é. Não, mas você não falou isso. Não, mas não, a pessoa não foi assim. E aí, essa distorção da realidade, ela passa a ser constante na nossa vida. E isso prejudica, porque a gente vai criando concepções sobre alguém ou sobre determinada situação que na verdade não é. É que uma fuga ali da realidade, uma fuga de evitar um sentimento ruim, fez eu interpretar aquilo diferente e eu não entrei em contato com aquilo verdadeiramente como ele é. O que acontece? Eu vou começar a reagir de maneiras e eu não vou ter explicação. Então, por exemplo, que nem eu falei, eu vou ter uma concepção ruim de determinada pessoa, mas porque eu interpretei errado a situação. Então, o problema não é utilizar os mecanismos de defesa. A gente os usa e usa inconsciente, como eu falei, a gente não escolhe usar. Essa tentativa de proteger da dor também vai te afastar de uma verdade. Então, por isso que eu tô sempre convidando aqui nos vídeos a olhar para si, a trazer essas questões que são ruins, que aparentemente são externas, mas trazer para dentro de si, que você vai entrar mais em contato com a realidade, vai vivenciar mais a realidade, independente de doer ou não, mas você vai estar em contato com a verdade. E essa verdade é que vai evitar problemas futuros, como por exemplo, alguma doença no corpo, algum sintoma que a gente chama de psicossomática. Porque se a gente prestar atenção, a gente muitas vezes chega na velhice com demandas, né, físicas externas de cuidados de outras pessoas, como se a gente fosse criança. E se a gente parar para pensar e falar assim, nossa, será que não são as minhas questões infantis que me levaram a essa condição na vida adulta, externalizando essas questões, mas é só para dar um panorama do porquê que é importante a gente olhar para a gente, para cuidar da gente, porque muitas questões que a gente lida hoje na vida adulta tem a ver com questões infantis, e essas questões infantis ficam. E aí eu chego lá na vida adulta, na vida adulta não, na vida madura, e eu necessito de cuidados como se eu fosse uma criança. Olha que interessante. Tá, então o que eu tenho que fazer? Melhor passo, melhor caminho é conhecer os mecanismos de defesa e identificar em vocês. É claro, como eu sempre falo aqui, não é de primeira, não sai identificando, olha isso, é difícil, mas se você se abrir a sua mente para possibilidade, já é metade do caminho, porque você já não tá com aquela barreira. Então, assim, eu tô com a porta aberta. O que vier, beleza. Se eu pegar, peguei. Se eu não pegar, também uma hora pega. Porque uma hora pega. O inconsciente, ele trabalha desse jeito. Você vai lá, planta semente e ele vai cultivar aquilo e ela vai ser germinada e uma hora vai florescer. Uma hora, que é o que a gente chama de insight. Uma hora você vai falar, é isso. Então, os mecanismos de defesa na psicanálise, eles não têm um número exato. Tem aí, sei lá, de 20, 25 a 30, alguma coisa do tipo. Eu vou falar dos 6 mais comuns, como eu já falei da projeção num vídeo, fiz um vídeo só para projeção. Eu vou falar dos outros mais, um pouco mais, não vou falar tanto como, não vai ganhar um vídeo exclusivo só para eles, mas eu vou dar um pouco mais de exemplo. Então, como a projeção eu já falei no outro vídeo, ela é utilizada para a gente atribuir a outros algo que é negado ou reprimido em mim. Muito chato essa informação, por isso que eu fiz um vídeo só para ele.
Outro mecanismo de defesa, sublimação. Esse aqui é lindo. Esse aqui é lindo porque ele tem a função de transformar impulsos ou sentimentos negativos em coisas socialmente aceitas. Então vamos supor, ele vai ser geralmente em esportes, em profissão. Então, um exemplo, uma raiva, uma agressividade muito intensa, muito intensa. E aí a pessoa vai ser lutador de boxe, por exemplo. E aí ela sublima, né? Ela transforma esses impulsos negativos de raiva, de agressividade intensa, socando uma outra pessoa e ainda ganha dinheiro com isso. É socialmente aceito. Mas, na verdade, o que impulsiona ela a fazer isso é esse processo de sublimação. Outra coisa também que é muito sublimação é, por exemplo, cirurgião. Como que, né, explica uma pessoa ter essa capacidade de cortar, de remover órgãos, né, de trabalhar com aquela pessoa por dentro, naquele nível que é uma agressividade, né? Mas na verdade ali todo aquele impulso, ele foi, ao invés de ser reprimido, ao invés de ser projetado, ele é sublimado numa profissão, num esporte, poesia, artista plástico. Então, por exemplo, muitos quadros, né, artes assim, ou esculturas, você vai ver a pessoa, ela faz aquilo e o que tá dentro dela, o que manifesta ali, o que faz manifestar toda aquela obra de arte, ou aquela expressão, né, esses sentimentos. Ou seja, a raiva que poderia, por exemplo, prejudicar alguém, ela é transformada em algo positivo, ela é transformada numa cirurgia, ela é transformada num esporte, numa obra de arte, e por isso se dá esse nome sublimação. O próximo é a racionalização. Ou seja, você cria explicações, você cria desculpa, é o famoso passar um pano para comportamentos ou sentimentos que você não gosta de admitir. Vamos supor, você não conseguiu uma promoção porque, na verdade, o seu chefe é injusto. Ele pega no seu pé, enfim, você nunca vai atribuir por exemplo, sei lá, se você se preparou, se você tinha todas as condições necessárias para essa promoção, se realmente não tinha uma outra pessoa mais capacitada ou que, enfim, justifica algo que evita que a gente olhe para a questão verdadeira. Ela é muito usada e ela é muito prejudicial, porque se você não tiver a coragem de vez em quando falar, olha, sabe o que é? Que na verdade eu falto muito. Ou então, assim, na verdade, eu tenho muito compromisso, sei lá, eu tenho a questão de saúde, faz eu faltar muito, enfim, sem julgar e sem vitimizar também. Qual que é a verdade? A verdade é essa que se eu fosse patrão, se eu fosse o chefe, eu olharia para quê? Eu levaria em consideração o quê? Tem alguma coisa que eu faço ou deixo de fazer que impede que isso tenha acontecido? E a gente vai para justificativas que, racionalizando, né, eu levo para esse lugar racional e eu evito entrar em contato com a verdade. Então, um outro exemplo, por exemplo, um namorado que dá vários sinais de que não tá mais interessado, né? Então, não aparece, ou não liga, enfim. E aí, a pessoa, ela tá percebendo esse distanciamento, ela tá percebendo um desinteresse, mas aí ela começa a dar justificativa, não sabe o que é que ele tá trabalhando muito, não sabe o que é que agora ele tá no período de prova, e aí, enfim, tô aqui dando, supondo algumas coisas, ou então, porque a mãe criou assim, ele tem problema com a mãe, ou seja, a pessoa não tá negando o fato, mas ela tá racionalizando, ela tá dando uma outra justificativa, ela tá dando um outro porquê, e ela evita entrar em contato com a verdade que é muito possível que esta pessoa não esteja mais interessada em mim. Então, eu vou entrar em contato com isso? Não, eu racionalizo outra coisa.
E aí, essa racionalização, ela é diferente da negação. Por isso que eu falei, ela não tá negando, ela só ela tá trazendo para a mente uma justificativa sobre aquele distanciamento, por exemplo, no caso do exemplo do namorado. Agora, a negação, ela já é uma recusa mesmo dessa realidade. Por isso que eu falei no começo do vídeo que é importante a gente olhar para essas questões na gente, porque se a gente ficar utilizando muito dos mecanismos de defesa, a gente passa a não viver a realidade. A gente fica tanto evitando a realidade que a gente vive outra, que nem nesse caso dos exemplos que eu dei, por exemplo, do namorado, eu não entro em contato com a verdade que a pessoa não tá interessada. Eu crio uma outra realidade e eu vou sofrer se eu falar se eu admitir que essa pessoa não tá mais interessada em mim, vou. Mas eu vou viver a verdade. E aí eu vou evitar sentimentos mais intensos futuros, porque a hora que a verdade aparecer vai ser muito pior. Vai ser muito mais doloroso, o tombo é muito mais alto, né? Agora, a negação, ela já tá fora da casinha, a pessoa nega mesmo. A pessoa se recusa a reconhecer a realidade ou a emoção, o sentimento desagradável, né? Então ela fala: não tô triste com isso. Não fiquei chateada. Ou então, não tá. Sabe aquela, uma coisa bem boba? Por exemplo, a pessoa tá em pé. Aí você fala pra pessoa: senta. Ela: não, tá bom assim. Ou comer. Você fala assim: come. Ela fala assim: não, tá bom, não, obrigada, não tô com fome. E a pessoa muitas vezes a pessoa tá com fome ou tá com vontade de comer, mas ela nega. E esse negar, a pessoa não percebe que tá negando, né? É lógico, às vezes é movido por vergonha ou por uma questão ali social, ou tá com pressa, enfim. Mas ela nega que tá sentindo aquilo. Então, não é que ela não sabe o que que é que eu vou comer daqui a pouco. Ela mente outra coisa. Não, ela nega, ela fala: não tô chateada. Não tô triste. Você ficou chateada com o negócio? Não. Não é que ela tá mentindo só para outra pessoa. Ela tá negando, porque a verdade é que eu fiquei chateada. E se eu admitir que eu fiquei chateada, o que pode acontecer? Vamos supor, se eu falar para essa pessoa agora que eu fiquei chateada, o que pode acontecer? Às vezes eu evito isso. Já uma forma aí de exercitar. Eu posso não ter coragem de falar agora que a pessoa me perguntou, mas eu vou para casa e eu vou ser honesta comigo, eu vou falar assim: ó, a verdade é que eu fiquei chateada. E aí eu vou entrar em contato com essa chateação, por exemplo, e aí posterior eu posso me encontrar com essa pessoa e falar assim: ó, eu falei que eu não fiquei chateada, mas eu fiquei. Porque aí você já aceitou essa verdade, você já assimilou isso dentro de você, e aí você tem condições de falar com essa pessoa. Então, você não voltar para casa, por exemplo, e repensar: será que eu fiquei chateado ou não? É uma forma de você se recusar, né? Que você tem, por exemplo, chateações, que você se chateou. E aí, lembrando que eu falei lá no de projeção, o que eu penso, qual que é a minha concepção sobre a pessoa que se chateia com esse tipo de coisa. Ah, ela é mimizenta, ela é não sei o quê. E aí, como eu não quero ser essa pessoa, não senti, mas eu senti. E aí, lembra, eu sinto, eu negando ou não, a minha alma tá sentindo, e se eu não admitir, e se eu não sentir ela, o meu corpo sente, meu corpo guarda lá em algum lugar. E uma hora essa conta vai chegar. Tô juntando tudo aqui, os vídeos até agora, que é pra gente se ligar que como é muito maior do que aquilo que a gente pensa. Deslocamento, isso aqui também é muito comum. Principalmente pessoas mais velhas, assim, né, que têm dificuldade de lidar com emoção, que o deslocamento, ele é a capacidade de transferir. Então, tem a sublimação, que também é uma transferência, só que eu transfiro aquela emoção, aquela coisa numa coisa legal, bonita, aceita, enfim. O deslocamento, eu transfiro o que eu tô sentindo aqui para esse lugar aqui. Então ele não fica mais bonito, ele fica ruim do mesmo jeito, só que outra pessoa que não tem nada a ver. Então, por exemplo,
o cara se estressou no trabalho o dia inteiro com o chefe dele, foi humilhado, sei lá, escutou desaforo, enfim. Aí, ao invés dele resolver aquela questão dentro dele, ele chega na casa dele e desconta em todo mundo que tá na casa dele, ou no cachorro, ou na esposa só. Ou seja, ele desloca, ele tira de um lugar e põe no outro. Então, a raiva que a pessoa não pôde expressar lá naquele ambiente que emergiu aquele sentimento, ela passa a expressar para outra pessoa, ou ela também transfere isso para sonho. Muitos dos nossos sonhos têm a ver com emoção e sentimento que a gente não deu lugar para eles e aí eles aparecem em sonho. Aí a gente tem o que a gente chama de formação reativa. Quando a pessoa expressa o oposto do que ela tá sentindo. Isso aqui acontece muito com adolescente. Tá super afim do rapazinho lá e odeia. Nossa, não suporta. Ai, vai chamar aquele menino de novo, credo. E na verdade tá apaixonada, né? Então, basicamente é o oposto do que você tá sentindo. E muitas vezes ele é expressado, né, verbalmente e de maneira exagerada. Então, vamos supor, você tenta esconder aquilo que está sentindo, exagerando no oposto do que você está sentindo. Então, é muito legal você ver um adolescente, né, fazendo isso. A gente, quando é adulto e vê uma criança ou um adolescente agindo assim, a gente acha engraçadinho. Mas quando é com a gente não percebe e não acha graça nenhuma. Geralmente é os falsos, né? Por exemplo, a pessoa detesta aquela pessoa, sente profunda raiva e quando vê a pessoa, trata ela de uma maneira exageradamente simpática. E a pessoa tá assim, oi, tudo bem? Ai, nossa, não sei o quê. E começa a elogiar a pessoa. E seu cabelo, e não sei o quê, nossa. E deseja tudo de bom, mas na verdade a pessoa detesta ela. Então você vê, ela exagera no oposto do sentimento. Agora, por último e não menos importante, porque ele é o top também, que é a repressão. A repressão é quando você empurra sentimentos ou pensamentos, emoções verdadeiramente dolorosas, verdadeiramente traumáticas. A gente empurra isso aí para o inconsciente e reprime. O tal do, ai, não sei o que, reprimido. Ele está reprimido. Eu desejo alguma coisa, reprimo esse desejo e eu deixo ele lá e eu não lido com esse desejo. Eu não admito que eu tenho esse desejo. E aí, esse desejo está onde? Está reprimidíssimo. E aí, esse desejo, eu não tenho lembrança dele, porque a repressão é você não ter contato mesmo com isso. Você não quer nem se lembrar que desejou isso um dia. Então, você não se lembra dessa dor, desse desejo ou desse trauma. Então, geralmente é nesse nível de intensidade. É alguma coisa que aconteceu na infância, alguma coisa que você quer esquecer, que aconteceu de qualquer jeito. É uma coisa muito intensa, muito intensa. E aí eu não dou conta de lidar com isso. E aí eu reprimo. E aí, o que acontece com a repressão é que ela leva à repetição de padrão. A dona repressão é a que leva a gente para terapia, inclusive. Então, o que ela vai fazer? Eu tenho uma dor lá reprimida, um evento traumático. E aí eu não tenho memória disso, eu não tenho consciência disso. Só que o meu inconsciente, ele quer elaborar aquilo, ele quer resolver aquilo, ele quer satisfazer aquilo, sei lá, ele quer de alguma forma trazer a resolução daquilo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vivenciar uma situação semelhante àquela, não é com as mesmas pessoas. Não é mesmo porque eu não tenho memória nenhuma. Então eu não tenho consciência nenhuma do que eu tô fazendo. Mas vamos supor que, sei lá, meu pai foi muito crítico, muito rígido e, e eu tive uma infância muito dolorosa por causa disso. Sei lá, ele era intenso lá na rigidez dele, enfim, violento. E aí eu me relaciono com homens que vão ter esses traços, essas características, né? Às vezes até o homem agressivo, tudo mais, porque é uma tentativa de eu resolver aquela questão que era infantil. Então, é uma tentativa de reeditar essa história. E por que a gente não reedita essa história? Porque na hora que a gente
entra em contato com esse conflito, a gente buga, porque ele doeu, né? Aliás, ele tá reprimido por causa disso, que ele foi intenso. Por isso que eu falei que ele é o que leva a gente pra terapia, porque a gente, vamos supor, entra em vários relacionamentos com o mesmo padrão. E você vai pra terapia e fala assim, gente, o que que tá acontecendo, né? E aí lá na terapia, o terapeuta ele vai procurar trazer a consciência, ele também não sabe, tá? Ele vai, você chega lá na terapia com uma queixa, com qualquer assunto, ele não sabe o que que é. Mas dependendo do que você trouxer, ele vai ter algumas hipóteses. Então ele vai ali tentar trazer a sua consciência, esse evento doloroso, e ali na terapia, o paciente tem a condição de elaborar esse evento traumático e a partir dessa elaboração é que passa a fazer escolhas mais conscientes e mais saudáveis. E voilá, estamos na terapia. Por quê? Por causa de uma repetição de padrão, que essa repetição de padrão é devido a coisas reprimidas em mim, que é sobre o mecanismo de defesa. E aí eu tô sabendo mais sobre mecanismos de defesa e isso é bom demais, porque aí eu vou sabendo como é que eu funciono e aí eu vou trazendo aquelas perguntas para mim mesmo, e se eu não dou conta de responder, e se eu não dou conta de lidar com isso, eu vou para onde? Eu vou para terapia. Ah, eu vou para terapia, eu vou para um psicólogo, eu vou outras terapias, né, que tem bastante, eu vou para um psicanalista. E aí eu vou lidar com essas questões minhas aí, não é maravilhoso? Eu acho. Então, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais um pouquinho desse universo do inconsciente, que apesar de obscuro, né, denso, ele é riquíssimo em informações e ele ajuda a gente o tempo todo, sabe? O nosso inconsciente, apesar ali das rameladas, ele tem essa função de proteger a gente o tempo todo. É em sonho, o único exclusivo intuito de nos proteger, de nos ajudar. Carl Jung, que foi um dos discípulos de Freud, depois ele teve a teoria dele, a teoria própria dele, ele dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamar de destino. Porque a gente acha que é assim, nossa, que coincidência, aí você viu só, mas na verdade foram questões inconscientes que me moveram, que fizeram eu ter respostas, né? Eu responder a situações, e eu chamo de destino, mas na verdade é meu inconsciente trabalhando e me levando ali nos lugares protegidos por ele, dos quais eu não vou ter que lidar com determinadas situações, mas que uma hora a continha vai chegar. Então, espero ter ajudado vocês, espero que essa frase leve vocês a desejar, né, buscar esse inconsciente, trazer ele para a consciência, para você deixar de ficar à mercê aí dele e não saber para onde vai, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.